A lei seca, que entrou em vigor no último dia 21, está com regras mais rígidas e multas mais caras. A lei altera o Código de Trânsito Brasileiro e estabelece, entre outros, novo limite de ingestão de álcool por litro de sangue e ainda prevê outras formas de provar que o motorista está embriagado. Mas alguns dispositivos da lei ainda precisam de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Entre as mudanças, além do bafômetro, estão outros meios que poderão provar a embriaguez ao volante. O teste de alcoolemia, o exame clínico, a perícia, o vídeo e provas testemunhais são algumas das possibilidades que poderão ser admitidas para que o agente de trânsito ou policial militar possa segurar um motorista embriagado. Mas estas possibilidades ainda não estão em vigor porque necessitam de regulamentação do CONTRAN. As novas regras, além do valor maior da multa, está possibilitando ao agente, ao policial que flagrar a situação, poder prender aquele condutor, cumprir a lei na íntegra, porque até então a lei vinha sendo cumprida parcialmente, porque a pessoa se recusava a fazer o teste do bafômetro e aí as sanções criminais não eram impostas. Essas sanções serão impostas através do testemunho do próprio agente, do testemunho de terceiros, de uma filmagem, de uma fotografia. Então são elementos também que foram agregados na legislação para comprovar a situação irregular. O valor da multa para quem for pego dirigindo bêbado dobrou de R$ 957,70 para R$ 1.915,40. E se o motorista for reincidente no prazo de 1 ano, esse valor dobra. O condutor também poderá ter a carteira apreendida por 1 ano e o veículo retido se o condutor for flagrado com a concentração de álcool superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar ou 6 decigramas por litro de sangue. A iniciativa de proibir e punir motoristas infratores vem tendo resultados positivos. Só no Distrito Federal, este ano, o número de acidentes fatais reduziu. Foram 40 vítimas fatais a menos com relação ao ano de 2011. É um dado que a gente está verificando aqui no Distrito Federal, em especial. O Distrito Federal, no ano de 2012, vem mês a mês diminuindo os índices de acidente e de óbitos. Então, demonstra que aqui no Distrito Federal, que a gente tem uma fiscalização forte, atuante, parece que está dando esse respaldo positivo nas estatísticas de trânsito, porque a gente está num ano com muito menos mortes do que em 2011. Até então, até o final de novembro, eram 55 mortes a menos em relação ao ano anterior. Pois é, e para falar mais sobre essa nova lei seca e as suas consequências, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o advogado Ricardo Vasconcelos. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigado por sua visita aos nossos estúdios. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: só no Rio de Janeiro e em São Paulo foram quase 1.000 casos de multas já aplicadas com a nova lei. O senhor acha que essa nova lei agora realmente vai resolver o problema? O brasileiro vai se enquadrar e vai deixar de beber ao momento que estiver dirigindo? Boa tarde a todos. E realmente a nova legislação, a 12.760, que passou a vigorar agora no dia 21 de dezembro deste ano, ela traz, sim, maior rigor e punibilidade àquelas pessoas que estejam dirigindo sob efeito de psicotrópicos, não apenas de álcool, de qualquer substância que cause alteração psicomotora e que venha alterar a possibilidade de uma direção segura. Isso é muito importante relatar, porque não só o álcool, as outras substâncias tóxicas também podem causar esse problema e estão enquadradas nas normas do CONTRAN e também do Código de Trânsito. E, nesse caso, a multa nos patamares de R$ 1.915, ela surte, sim, um efeito positivo nesse aspecto, né? Além do fato do que já existia, né, de se reter a carteira de motorista por pelo menos 1 ano em processo administrativo. Com essas sanções administrativas, há sim uma diminuição e uma repressão no fato da direção por influência de uso de álcool e outras substâncias que venham causar alterações psíquicas. Tá certo. Nós temos algumas perguntas feitas por nossos telespectadores. Vamos ouvir a primeira delas, por favor.
Gostaria de saber do senhor, doutor, se o condutor alcoolizado pode responder por homicídio doloso. Ah, tá aí uma boa pergunta. Como é que fica isso na nova lei? Sim, ele já é um fato agravante à situação que venha se caracterizar como um homicídio doloso. Se aquele homicídio cometido com um automóvel, ele foi caracterizado pela norma penal como doloso e constatado o fato que aquele condutor estava embriagado naquele momento, isso aumenta e muito mais a rigorosidade da lei, tanto da de trânsito quanto da penal, certo? Que tem uma resposta mais rigorosa a esse fato. Tá, mas se ele estiver apenas embriagado, ou seja, o senhor citou duas situações aqui, né, compostas que podem, né, levar a responder por crime doloso. Agora, se tiver tudo certo com o veículo, o acidente, né, foi um acidente que acabou tendo uma vítima fatal e ele estava embriagado, ele pode responder por crime doloso nisso aí? Exatamente, como eu disse, para que se tenha o final, a tipificação, porque a tipificação penal, ela exige uma especificidade do tipo, né? Eu não posso genericamente dizer que há dolo naquele fato. Eu tenho que provar que houve a intenção dolosa. E por isso o uso do álcool, ele serve como subsídio para aumentar a pena daquele homicídio doloso. Se no fato ele estivesse alcoolizado e o homicídio fosse culposo, isso não automaticamente geraria o dolo do homicídio. É isso certo que eu queria explicar. Ótimo. Nós temos mais uma pergunta. Vamos ouvir. Gostaria de saber se, além da multa, o motorista ainda pode pagar fiança. E então, doutor? Sim. Como nós tivemos alterações no Código de Processo Penal, que elevaram a possibilidade das penas até 4 anos não gerarem automaticamente prisões preventivas e nem o encarceramento, nesses fatos, como os delitos que estão relatados no artigo 165 do Código de Trânsito e na nova lei também, o artigo 306, que define os crimes de trânsito, nesses fatos eles estão dentro da pena de até 3 anos, portanto, são passíveis da possibilidade de fiança e daquela pessoa não se manter detida além daquele momento de registro do flagrante. Tá, vamos ouvir agora a terceira e última pergunta de nossos telespectadores. O que acontece com a nova lei seca se eu me recusar a soprar no bafômetro? Uma pergunta bem interessante. Por quê? Porque a nova tipificação, ela vem exatamente para tentar colocar essa situação de a recusa do bafômetro como uma possibilidade do delito criminal. Mas, como eu disse, a seara criminal, ela é muito específica e eu tenho que adotar critérios que tipificam aquele crime daquela forma específica que está na lei. De uma forma genérica, ou seja, eu dizer que aquele cidadão está alcoolizado sem eu provar que há a porcentagem de álcool, seja no sangue ou seja no seu ar colhido, eu fico numa seara muito nebulosa e que pode ser passível de habeas corpus e outras ações para que se derrube esse fato. De fato, é a necessidade de obediência aos níveis que estão na Resolução 404 do CONTRAN. E agora uma última pergunta. Como é que se caracteriza o crime, então, nesse caso? Exato. Complementando a pergunta do telespectador, e agora mais específica, nós temos delitos diferentes na infração de se dirigir alcoolizado. Qual que é a diferença? O artigo 165, ele diz qualquer alteração psíquica que eu venha a sofrer, nesse caso eu terei automaticamente, com provas de vídeo, sejam testemunhas, sejam qualquer exame clínico, né, que
provavelmente estaria alcoolizado, certo? Nessa situação, com essas alterações, eu tenho a multa administrativa, que seria aquela de R$ 1.915. Fora essa multa administrativa, eu tenho também a punibilidade de um processo administrativo que leva à possível cassação da carteira por um período de 12 meses. E se houver uma reincidência nesse fato, no prazo de 12 meses, dizendo assim, o cidadão já está com a carteira apreendida pela lei antiga, né? Como a lei processual, ela tem atuação imediata. Nesse fato, aplica-se a multa em dobro, R$ 3.800 e poucos reais. Além disso, ele pode ter a carteira apreendida por mais 12 meses. Essa é a tipificação do artigo 165. O que seria isso? O que leva a dificuldade, inclusive que alguns policiais têm tido dificuldade para colocar esse fato. O artigo 306, que tipifica o crime dirigir sobre influência de alguma substância psicotrópica ou álcool que gere alterações na sua coordenação motora através daquelas porcentagens, tanto de milicentigramas para o nível de sangue, que seria de 0,6, como 0,33 de miligramas para o nível de álcool, de ar rarefeito, certo? Elas só podem ser atestadas por duas situações. Uma delas é o exame de sangue, por causa do nível do sangue, e a segunda é através do etilômetro, que é popularmente conhecido como bafômetro. Nesse caso, cabe sim as medidas judiciais futuras para que se venha questionar esse fato, porque são situações que geram violação ao direito de não produzir prova contra si mesmo. Mesmo com as novas modificações, elas alteram para o fato de qualquer pessoa que estiver com qualquer nível de álcool, isso é importante dizer, ele terá sim aquela abordagem e a multa e a apreensão e suspensão legalmente por 1 ano. Isso é muito importante porque evita mesmo que qualquer um irresponsavelmente fique se utilizando de uma direção de forma perigosa. Mas o crime não. O crime tem que ser definido de forma específica e precisa. Tá certo. Doutor Ricardo Vasconcelos, muitíssimo obrigado por sua participação e esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça. Obrigado.